Olá, queridos! Olá, queridas! Hoje eu gostaria de falar com vocês acerca de intolerância. Eu já falei uma outra vez sobre esse assunto, mas esse assunto não se esgota, é necessário falar novamente. Dia desses eu estava lendo em redes sociais uma senhora que se apresentava como líder de uma vertente religiosa e ela dizia o seguinte, textualmente: Eu não vou fazer orações para filhos ou para quem quer que seja de pessoas que votaram em tal candidato. Olha, isso me deixou tão triste, me deixou até deprimido, porque como é que uma pessoa que se diz religiosa, que tem uma religião e que supostamente professa essa religião em nome de Deus, se acha detentora do poder de não orar para aqueles que não concordam com as suas posições políticas. Ou seja, eu só vou orar e pedir a Deus por aqueles que concordam comigo. Aqueles que não concordam, que eles morram, que eles sofram. É isso que ela estava dizendo. Queridos e queridas, que Deus é esse que essa pessoa acredita, que faz com que ela se ache no direito de excluir os outros e só incluir na sua vida aqueles que concordam com ela. Vejam bem, queridos e queridas, eu posso discordar de todas as pessoas em tudo. Eu tenho esse direito. Mas respeitá-la é uma obrigação. Isso não está no condicional. Eu tenho que respeitar as pessoas. Porque as pessoas, assim como eu, são individuais e têm vontade própria. Não é porque eu acho que isso ou aquilo é melhor, é bom, que as outras pessoas também têm que achar. Não é porque eu acho que a minha religião é boa, que eu tenho que considerar que todas as outras religiões são ruins. Não é porque eu acho que essa ou aquela comida é gostosa, que todo mundo tem que achar também. Cada um tem a sua vontade, cada um gosta do que achar melhor para si. E eu tenho que respeitá-la. Porque quando eu respeito as diferenças, eu aprendo mais. Quando eu me acho muito importante, quando eu acho que só o que eu penso, só a fé que eu professo, só o partido político para o qual eu voto, ou o candidato, ou seja lá quem for, só essa pessoa é boa, há algo de errado em mim. Porque eu estou enxergando o mundo segundo as minhas convicções e esqueço que as pessoas também têm as convicções delas. E vejam bem, queridos e queridas, Deus não nos outorgou religião nenhuma. Nós podemos ler todos os tratados religiosos. Nós podemos buscar na Bíblia de cabo a rabo. Não existe nenhuma religião citada ali. As religiões foram criadas por nós, seres humanos, porque nós temos necessidade de Deus. E através dessas religiões nós buscamos a Deus. Não necessariamente a minha religião seja melhor que a sua, ou vice-versa. Significa apenas que eu busco Deus pelo meu caminho e as outras pessoas buscam pelo caminho delas. Isso não quer dizer que eu estou certo, que elas estão erradas, ou que elas estão certas e eu estou errado. Significa apenas que cada um de nós vai trilhar um caminho diferente. Mas o destino final é o mesmo. Então, quando uma pessoa que se diz religiosa diz que não vai orar por filhos de pessoas que votaram num candidato, seja ele qual for, mesmo que essas crianças morram, essa pessoa está dizendo que ela é ruim, que ela compactua com a maldade. E é isso que a pessoa está dizendo. Ela tem religião, mas ela não acredita em Deus, ela acredita em outra coisa. Queridos e queridas, para que o mundo seja melhor, para que nós possamos ser pessoas melhores, nós temos que buscar sempre a concórdia. Nós temos que buscar sempre algo que nos une, algo que nos torna pessoas melhores. E não ficar fracionando a vida, e não ficar fracionando as opções alheias. Nós vemos muito por aí pessoas sendo agredidas porque elas têm essa ou aquela opção sexual. Qual o direito que alguém tem de fazer isso? Qual o direito que eu tenho de julgar a pessoa pela sua condição social, pela sua cor de pele?
Nós vivemos num país essencialmente de negros, e nós sabemos como os negros são tratados nesse país. E muitas dessas pessoas que tratam mal pessoas pobres e negras têm religião. E em nome da religião, eles acham que essas pessoas não são cidadãos de segunda categoria. Que Deus é esse que essas pessoas acreditam? Eu acho que não acredito em Deus. Deus me perdoe pelo que eu estou falando. Mas eu acho que elas não acreditam em Deus. Elas acreditam em outra coisa que não é Deus. E qual a imagem que essas pessoas passam adiante? De que elas acreditam num Deus vingativo. E Deus não é vingativo. Deus é amor e concórdia o tempo todo. Então, queridos e queridas, antes de qualquer coisa, eu quero pedir desculpas por esse desabafo. Mas causa muita tristeza, causa até depressão na gente quando a gente vê coisas como essa. Alguém dizer que não vai orar por essa ou por aquela pessoa porque ela escolheu um candidato ou outro. Que ela não vai orar porque a pessoa não tem a cor de pele que ela acha que tem que ter. Que ela não vai orar porque a pessoa é pobre, porque a pessoa tem algum defeito físico, porque a pessoa tem uma doença. Será que essa pessoa tem Deus no coração? Será que ela pratica a religião verdadeiramente como tem que ser praticada? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer. E nós temos, se nós enxergamos isso, e se nós achamos errado, nós temos a obrigação de fazer alguma coisa para modificar. Porque essas pessoas, elas existem e elas não podem se multiplicar. Porque o mundo tem que ser melhor e nunca pior. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.